A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. Mas desde já eu quero convidar você a seguir o nosso ministério, né? Durante a madrugada nós oramos pelas vidas, pelas almas que seguem o nosso ministério, pedindo a Deus que venha abençoar, que venha abrir caminhos, que venha trazer recursos, né? Desde já você que está precisando de oração, siga o nosso ministério, né? Siga nos acompanhando, porque eu tenho orado frequentemente pelas vidas e pelas almas que nos seguem aqui. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero deixar para a minha e para a sua vida se encontra lá na primeira epístola universal do apóstolo João, que nos diz o seguinte, está lá no capítulo 4, versículo 8, que nos diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Nisto manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Meus irmãos, essa palavra nos diz que Deus é o amor, né? Que se eu digo que eu conheço Deus, eu devo amar, né? É impossível uma pessoa dizer que conhece a Deus e verdadeiramente essa pessoa conhecer a Deus sem ter amor, né? Não é que Deus tem amor, Deus não tem amor, Deus não sente amor. A essência divina é o amor, né? Ou seja, Deus é o amor, né? Quando nós dissemos conhecer Deus, nós conhecemos Deus através do amor que nós sentimos, que nós recebemos, né? Porque Deus é o amor. E o amor de Deus foi manifesto conosco quando Deus deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que por ele, através dele, nós tenhamos vida, né? Deus nos amou sacrificialmente, né? O Senhor Deus Pai enviou o Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, né, como nos diz esse texto, para sofrer, para padecer em nosso lugar, para que assim o amor de Deus fosse manifesto para conosco na terra, né, meus irmãos? Então, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Deus muito mais do que provou o seu amor para conosco, porque Ele deu o seu único Filho, né? Deus não tem outro filho, Ele deu o único Filho dele por amor a mim e a você, pelas nossas vidas, porque através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né, nós somos poupados da morte, da destruição, da condenação que havia sobre a humanidade pelos seus pecados, pelas suas transgressões e pelas suas iniquidades, né? Deus sofreu tanto, né, dando o seu único Filho pela minha e pela sua vida. E é um amor sacrificial, né? Quando nós ainda estávamos mortos e fracos em pecados, Deus pegou o Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, enviou ao mundo para que, através dele e por ele, nós pudéssemos sermos perdoados dos nossos pecados, das nossas transgressões, né? E para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. Hoje em dia, nós vivemos o tempo que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus. Jesus Cristo diz que nos últimos tempos que antecediam, né, a sua volta à terra para julgar e condenar os ímpios, os pecadores, né, o amor de muitos se esfriaria a ponto que muitos, né, matariam, roubariam, teria guerra, teria fome, né, por causa da injustiça, né? Nós vemos muitas vezes pessoas praticando tudo de ruim, matando, roubando, defraudando, né? E essas pessoas parecem cada dia tão melhor, às vezes parece que o pecado compensa. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, né? E eu sempre tive essa visão quando eu estava no mundo, que parece que quanto mais ruim a pessoa é, parece que mais as coisas fluem para ela na vida, né? Parece que é incrível. Mas isso porque o mundo ele é dominado pelo diabo, né? Mas nós não podemos olhar com esses olhos. A seu tempo, né? Deus abate os ímpios e os ímpios são arrancados da terra. Os pecadores, eles são castigados sim, né? Por mais que demore, Deus é longânimo, Deus ele tem o seu tempo para fazer as coisas, mas o pecador não fica impune. Mas a questão é, meus irmãos, que nós não podemos deixar a injustiça, né? A malignidade desse mundo esfriar o nosso coração. Nós devemos amar, né? Quando nós amamos e amamos sacrificialmente como Deus nos amou, quando nós ainda estávamos mortos em pecados, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, né?
dando e enviando seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para sofrer, para padecer em nosso lugar, né? Que nós possamos assim também amar aquelas pessoas que nos odeiam, que nos fazem mal, que falam mal da gente, que nós possamos amar, perdoar, orar por essas vidas, né? Assim como Deus nos amou, quando ainda a gente era inimigo de Deus, quando ainda a gente estava morto em pecado, né? Então, meus irmãos, que nós principalmente não dissemos apenas amar a Deus, mas que verdadeiramente possamos amar. Às vezes a gente diz, não, mas eu amo os meus inimigos, eu amo as pessoas que me fazem mal, mas eu faço uma pergunta que ela é muito esclarecedora. Será que uma pessoa que fez mal para você no passado, se essa pessoa chegasse a apertar a sua mão, desse um abraço, você verdadeiramente retribuiria com o mesmo gesto que essa pessoa, apertando a mão dela, abraçando ela, talvez dialogando a ela, dizendo, poxa, meu irmão, eu lá no passado errei contigo, né? Você também errou comigo, mas, né, nós hoje servimos a Deus e tudo mudou, né? Então a gente vê que a gente só ama os nossos inimigos quando a gente consegue realmente ter uma boa relação, esquecer de fato, né, o que passou. É claro que Deus não obriga a gente ser amigo de quem nos prejudicou no passado, em hipótese alguma, mas tem ocasiões que a gente realmente perdoou, a gente apagou, a gente esqueceu aquilo, né? Superou verdadeiramente o mal que nos foi feito, e se a pessoa realmente se arrependeu, né, e quiser se aproximar e quiser ter uma amizade, uma relação saudável ali, eu não vou nem dizer uma amizade, né, mas uma relação saudável, com certeza a gente, como servo de Deus e imitadores, né, de Cristo Jesus, a gente com certeza perdoaria e dialogaria com a pessoa tranquilamente, porque a gente realmente perdoou, a gente realmente esqueceu, né? Como Deus também nos perdoou. Deus, quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele se esquece, né? Ele se esquece a ponto que Ele não lembra mais, é como se Ele tivesse jogado no fundo do mar. A Bíblia diz isso, não me lembro o versículo e nem o capítulo, mas a Bíblia fala sobre isso, quando Deus perdoa os nossos pecados, quando nós nos arrependemos deles, né, é como se Deus tivesse jogado no fundo do mar. Ele não se lembra mais, a não ser que a gente volte a pecar, né? E que nós venhamos a amar, né, as pessoas que são os nossos inimigos, que falam mal da gente, que nos perseguem, que nos caluniam, né? Assim como Deus nos amou, enviando o seu único Filho, né, sacrificialmente, de forma imerecida, assim como nós também não merecíamos o amor de Deus, né? Mas quando nós amamos, nós nos aproximamos de Deus, meus irmãos. Nós talvez pensamos assim, poxa, como é que será que eu vou fazer para chegar perto de Deus? Como é que será que eu vou fazer para ver a Deus? Eu digo para você, ame de uma forma sacrificial, né? O amor na sua essência, como ele realmente é, né? Então você conhecerá Deus, porque essa palavra nos diz que Deus é o amor, né? A essência de Deus é o amor. Quando nós amamos e demonstramos o amor, nós estamos materializando Deus. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos amar verdadeiramente, não somente quem nos ama, não somente, né, quem nos faz bem, mas assim como Deus nos amou quando nós ainda estávamos em pecados, sacrificialmente, né, amando quem também de forma lógica, racional, humana, não merece, mas aqueles que nos fizeram mal, aqueles que nos perseguiram em algum momento da nossa vida, assim como o Senhor Jesus Cristo também amou, né? O Senhor Jesus Cristo amou tanto a humanidade que Ele deu a sua vida, Ele sabia que ia morrer, né? Mas deu a sua vida para que eu e você possamos viver. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.